Hoje, neste abençoado dia de sábado, tomemos um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Venham ao Espírito e à Noiva. Depois de registrar todos os 66 livros da Bíblia, Deus deixou um aviso no final. Vamos encontrar o seu aviso no livro do Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Vamos olhar Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Ou seja, isso significa não adicionar nada. Vejamos o versículo 19. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, em outras palavras, se alguém tirar das palavras da Bíblia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isso significa que não se deve tirar nada. Se acrescentar, trará desastre sobre você. Se tirar, perderá o privilégio de entrar no reino dos céus. Esse ensinamento está nos encorajando a não acrescentar nem tirar, e sim seguir fielmente os ensinamentos que Deus nos deu, assim como são, não é mesmo? Portanto, devemos ver claramente para quem a Bíblia direciona todos os que esperam o céu eterno, sem acrescentar ou tirar dela. Hoje em dia, muitas pessoas não têm padrão para discernir e entender a verdade da falsidade. Quando algo se alinha com suas preferências ou é apoiado por muitas pessoas, é fácil considerá-lo verdadeiro e descartar o oposto como falso ou errado. Porém, o verdadeiro padrão para tudo não é a Bíblia, a Palavra de Deus, que foi dada para a nossa salvação? Hoje, vamos descobrir a quem Deus nos disse para ir e encontrar o caminho para a vida eterna sem acrescentar nem tirar nada da Bíblia. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: o que eles dizem? Vem. Para quem a humanidade deve ir? A Bíblia claramente registra: venham ao Espírito e à noiva. Então, o próximo versículo diz: não acrescentem nem tirem destas palavras. Irmãos e irmãs, a Bíblia já nos dá as respostas sobre em quem devemos confiar e a quem devemos confiar nossas almas. Mesmo que grandes teorias ou grandes hipóteses surjam, quem devemos procurar? Devemos procurar o Espírito e a noiva. Essa é a última palavra da Bíblia e o pedido de Deus. Vamos ver novamente o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Está escrito: venham ao Espírito e à noiva e recebam de graça a água da vida. Ou seja, a água da vida é a vida eterna que Deus concede a nós, não é? Sobre essa cena, vamos ver João, capítulo 4, versículo 5. João, capítulo 4, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta.
Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria. O que ele teria dado a ela? Água viva. Ou seja, ele teria dado a ela a água da vida. Essa é uma cena em que Jesus conversou com uma mulher em um poço em uma vila chamada Sicar, em Samaria. Se ela soubesse quem é que lhe pedia de beber, o que teria pedido a ele? Ela teria pedido a água da vida. Esse é um ponto muito importante. Vamos avançar para o versículo 14. Vejamos o versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva estão chamando, vem, e estão dizendo, aquele que tem sede, receba da água da vida. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus estava falando com uma mulher em um poço em Sicar, dizendo, se você soubesse quem está te pedindo para beber, você teria pedido a ele pela água da vida? Que poder a água da vida tem? Ele nos desperta para o fato de que ela se tornará uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Portanto, podemos confirmar que o papel da água da vida está diretamente relacionado à vida eterna, por meio de Apocalipse, capítulo 22, e João, capítulo 4. No livro do Apocalipse, capítulo 22, está escrito que o Espírito e a noiva dão a água da vida. Mas, em João, capítulo 4, Jesus menciona que somente Ele dá a água da vida. E no Evangelho de João, capítulo 4, se soubesseis quem vos pede de beber, esse é um ponto muito importante. A mulher samaritana da cidade de Sicar, que o tratou como um estranho comum, foi lembrada de que, se soubesse quem lhe tinha pedido de beber, teria pedido a ele pela água da vida que dá a vida eterna. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior. O que fluirá? Fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva proclamam, venham todos a nós e recebam a água da vida. Porém, no Evangelho de João, capítulos 4 e 7, está registrado que somente Jesus dá a água da vida. Vejamos Isaías, capítulo 49, versículo 8. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Versículo 10. Não terão fome.
O que mais? Nem sede. A calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece. Quem é ele? Aquele que se compadece deles é Deus, o próprio Deus. Os guiará e os conduzirá. Para onde ele os conduzirá? Aos mananciais das águas. Aqui, quem guiará a humanidade aos mananciais das águas, ou seja, a fonte de água viva? A passagem nos ensina que Deus guiará a humanidade à fonte da água da vida. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome. E o que mais? Nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono. Quem é o Cordeiro? Ele é Jesus. O que ele fará? Os apacentará e os guiará. Para onde ele os guiará? Para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Como podemos ver? Está escrito que o Cordeiro guiará todos aqueles que serão salvos às fontes da água viva. No livro de Isaías, capítulo 49, versículos 8 a 10, está escrito que Deus os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. É a mesma mensagem. No livro de Apocalipse, capítulo 22, o Espírito e a noiva chamam: quem tem sede, venha a nós. Mas de acordo com João, capítulos 4 e 7, quem é aquele que dá a água da vida para a humanidade? Claramente nos mostra que é o próprio Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 22, está escrito que o Espírito e a noiva darão a água da vida. Então, quem é a noiva? Vamos ver Zacarias, capítulo 14, para ver como a Bíblia descreve a fonte da água da vida. Zacarias, capítulo 14. Vejamos o verso 7. Mas será um dia singular conhecido do Senhor? Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, também sucederá que correrão. De onde fluirá? De Jerusalém. Em outras palavras, a Bíblia nos diz que a fonte da água viva é Jerusalém. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até ao mar ocidental no verão e no inverno sucederá isto. As palavras em Isaías, capítulo 49, e Apocalipse, capítulo 7, nos mostram que Deus mesmo guiará o seu povo, que será salvo, à fonte da água viva. Então, o que significa que Deus Pai está nos guiando para Jerusalém, a fonte de água viva nesta época? Isso significa que Ele nos guiará, nos despertará e nos fará saber quem é Jerusalém. Por esse motivo, nas notas manuscritas do Pai está escrito: Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus, e eu sigo a mãe. Para quem ele está nos guiando agora? Quem é a fonte da água da vida? Essa não é a cena em que ele está nos guiando para a Mãe Jerusalém Celestial? Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental.
A Bíblia nos ensina quem é a fonte da água viva. Então, vamos ver a quem a Jerusalém mencionada aqui se refere ao abrirmos na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é? Quem é Jerusalém? Nossa mãe. 2000 anos atrás, em uma cidade chamada Sicar, Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo algo para beber, você teria pedido a ele água viva. E isso corresponde ao Espírito Santo no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Ele é Deus, o Espírito Santo, a imagem masculina de Deus. Porém, de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, quem dará a água da vida? O Espírito e a noiva a darão. Já que a palavra noiva também está mencionada, podemos ver que há outro papel para Deus em relação à noiva. Guiar todas as pessoas que serão salvas à fonte da água da vida é outro papel de Deus. Em outras palavras, podemos confirmar que o papel de Deus, o Espírito Santo, é guiar seus filhos à mãe Jerusalém celestial, a noiva. No livro de Zacarias, capítulo 14, está escrito: naquele dia correrão de Jerusalém águas vivas. De acordo com Gálatas, capítulo 4, quem é Jerusalém? Diz que a Jerusalém lá de cima é livre. E ela é a nossa mãe. No fim, Deus Pai veio a esta terra pela segunda vez para despertar os filhos de Sião para a Deus Mãe, a fonte da água da vida. Na nota manuscrita do Pai, ele registrou o ensinamento "Eu sigo a mãe" e nos esclareceu que devemos segui-la também, referenciando João, capítulo 13, versículo 15. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Por isso, todos nós devemos seguir com gratidão os ensinamentos de Deus no Evangelho, que o Pai e a Mãe estão guiando. Então, o que devemos fazer nesta época? Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém. Quem ele estabelecerá? Ele estabelecerá Jerusalém. De acordo com o livro de Gálatas, capítulo 4, quem é Jerusalém? Assim, Deus estabelecerá a mãe para que todos os filhos de Sião venham a ela corretamente. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 62, versículo 7. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de. O que ele fará dela? Louvor na terra. Os vigias sobre os muros de Jerusalém nunca devem ficar em silêncio de dia ou de noite. Eles devem proclamar, testemunhar e pregar sobre Jerusalém. Nesta época, devemos pregar o sábado, a Páscoa, as 7 festas de 3 tempos e todas as leis da nova aliança. Porém, somente quando conhecemos o Pai e a Mãe, podemos ir até eles. Mesmo que alguém tenha outro conhecimento em abundância, ele não pode ir ao Pai e à Mãe, a fonte da água da vida, que concede a bênção da vida eterna. Mesmo na época de Jesus, os judeus não podiam aceitar Deus que veio a esta terra, embora tivessem muito conhecimento da lei. Por esse motivo, a salvação nunca foi concedida a eles. Deus quer que vamos ao Espírito e à noiva que podem nos dar a bênção da água da vida, a vida eterna, e diz no livro de Apocalipse, capítulo 22, nunca acrescente ou retire nada das palavras de Deus. Certifiquem-se de buscar o Espírito e a noiva e vão até eles.
Isso é o que Deus pede à humanidade no final dos 66 livros da Bíblia. O mundo está se tornando mais sombrio a cada dia. Eles tratam os grandes ensinamentos de Deus na Bíblia como meros mitos ou contos de fadas. Em alguns países europeus, dizem que mais pessoas estão gradualmente deixando de acreditar na Bíblia. Dentro do ensinamento da verdade de que a Bíblia é verdadeira, podemos entender que Deus suspendeu a terra sobre o nada e explicou o ciclo da água através da obra de Jó, escrita há cerca de 3.500 anos. Além disso, nos capítulos 2, 7 e 8 de Daniel, quão precisamente a Bíblia explica a ascensão e queda dos reinos da Babilônia para a Medo-Pérsia, da Medo-Pérsia para a Grécia e da Grécia para Roma. Mesmo quando os reinos ainda não haviam aparecido, Deus já havia explicado claramente como a história deste mundo se desenrolaria. Portanto, e o que devemos fazer com todas as palavras da Bíblia? Não acrescentem nem retirem. Tudo se cumprirá exatamente como está escrito. Então, não apenas nós, mas quem as pessoas que vivem neste mundo deveriam buscar? Devemos guiá-los para que venham ao Espírito e à noiva e preguem a glória de Jerusalém a todos os povos em Samaria e até os confins da terra. Deus até diz: somente aqueles que recebem a água da vida dada pelo Espírito e pela noiva serão meus filhos. Vamos confirmar isso claramente em Apocalipse, capítulo 21. Vamos ver Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O que isso quer dizer? Como essas palavras são 100%, 1000% e 10.000% confiáveis, devemos confiar nelas plenamente. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei. Quem ele será? Deus. E ele me será filho. O que acontecerá com aqueles que vêm e têm fé e convicção no Espírito e na noiva? As fontes da água da vida que lhes permitem beber a água da vida? Deus nos deixou claro que eles serão seus filhos. Apocalipse, capítulo 22, nos ensina que esses filhos reinarão como reis no reino dos céus para sempre. Vamos para o capítulo 22. Vejamos o versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e o que eles farão? Reinarão pelos séculos dos séculos. No capítulo 22, versículo 1, podemos ver as características daqueles que reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos ver o capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou. O que o anjo lhe mostrou? O rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos.
Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e em sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. De acordo com o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 7, de quem fluirá a água da vida? Ela fluirá de Jerusalém. No livro do Apocalipse, capítulo 22, não menciona Jerusalém. Está escrito que a água da vida fluirá do trono de Deus. Para aqueles que veem isso de forma simplista, é fácil interpretar isso da maneira errada. Porém, Deus está explicando a mesma coisa. Vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações. No livro do Apocalipse, capítulo 22, está escrito que a água da vida fluirá do trono de Deus. E no livro de Zacarias, capítulo 14, versículos 6 a 8, está escrito que a água da vida fluirá de Jerusalém. Esses versículos estão falando de duas coisas diferentes? Eles têm o mesmo significado. Quem é Jerusalém? Ela é a nossa mãe. A Bíblia explica sobre isso de várias formas. Às vezes, como trono do Senhor, outras vezes, como Jerusalém. Por fim, encontramos em Jeremias, capítulo 3, versículo 17, que Jerusalém é revelada como o trono do Senhor, ou seja, o trono de Deus. Isso não quer dizer que a água da vida fluirá de Jerusalém? 2000 anos atrás, quando Jesus estava falando com uma mulher samaritana em uma cidade chamada Sicar, ele disse: "Se você soubesse quem está te pedindo de beber, teria pedido a ele pela água viva." Isso é verdade na época atual também? Se as pessoas soubessem quem são o Espírito e a noiva em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, teriam ido ao Espírito e à noiva sem demora e pedido a água da vida. A água da vida se tornará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Portanto, devemos pedir ao Espírito e à noiva a vida eterna. Somente então podemos voltar ao reino eterno dos céus, um mundo onde não há mais morte. Além disso, como Deus nos chamará? Vocês são meus filhos, vocês são minhas filhas. Hoje, nos reunimos em resposta ao chamado do Espírito e da noiva. Vem! Nós guardamos o sábado e a Páscoa como Deus nos ensinou. Nós guardamos as 7 festas de 3 tempos e andamos com o Pai e a Mãe em todas as ordenanças da nova aliança. Deus está preparando os gloriosos tronos onde reinaremos para todo o sempre. Não precisamos dar atenção às histórias inventadas por algumas pessoas. Espero que vivamos uma vida mais abençoada, produtiva e esperançosa a cada dia, com fé na promessa que Deus nos deu. O Pai Celestial e a Mãe Celestial nos deram esperança. Não devemos sempre dar graças, glória e louvor a eles? Agora, a economia não está boa e muitas situações são desfavoráveis. Estamos vivendo em uma época em que a vida das pessoas se tornou difícil e carente. Contudo, essa vida não é tudo, não é? Pensando no reino dos céus, para onde iremos depois de passar por este mundo temporário? Vamos vencer as dificuldades e sofrimentos que estamos experimentando temporariamente hoje, para que possamos nos tornar os membros da família celestial que desfrutarão da vida eterna e das bênçãos no eterno reino dos céus. Somos felizes
porque temos a Deus, nosso Pai e nossa Mãe. Nós também somos felizes, porque existe o reino dos céus. Somos ainda mais felizes, porque estamos juntos. Mesmo que todos vivam em um mundo onde apenas o individualismo exista, devemos viver dentro do mundo onde o coletivo existe, onde cuidamos uns dos outros. Vamos ser força e coragem uns para os outros, guardando graciosamente o mandamento dado pelo Pai e pela Mãe. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando esquecemos da nossa esperança no reino dos céus para onde estamos indo, dor, angústia e ansiedade surgem em nosso coração. Já que Deus está acumulando bênçãos ainda maiores no reino dos céus, peço a todos que corram diligentemente em direção a elas. Com isso, gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.